Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 12, verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Louvado seja Deus. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana, do pó às estrelas. Hoje, quinta-feira, o tempo de espera. Bem querido, bem querida, você sabe que pode adquirir o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira e você sabe que pode estudar conosco, se aprofundando aí nos versos bíblicos que foram selecionados para esse estudo. Você sabe que pode participar conosco, dê like, para que possamos saber que você está gostando dos vídeos. Inscreva-se no canal para receber as notificações. Faça comentário, faça pergunta, para que possamos ajudá-lo respondendo às suas curiosidades. Compartilhe esse material para que outros possam receber também a palavra de Deus. E ore por nós. Bem querido, bem querida, o tema de hoje nos chama a atenção para alguns pontos importantes. Entre o versículo 5 ao versículo 13, nós vamos dividir aqui, para ficar mais interessante, em 4 momentos. O primeiro momento sobre o juramento. No juramento, aí, de Daniel capítulo 12, verso 7, existe aí um ser celestial, um anjo, que faz o juramento com o pé na água e o pé na terra. E ele faz o juramento que as coisas do livro de Daniel seriam entendidas no tempo do fim. Esse juramento é muito similar ao que acontece no capítulo 11 de Apocalipse, que lá também um ser celestial, com o pé na terra e o pé nas águas, ele faz também um juramento. E nesse juramento ele diz que não haveria mais demora. Então, Daniel e Apocalipse estão em conexão. Precisamos entender também que existe um período de tempo que aparece em Daniel e aparece em Apocalipse várias vezes. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, equivalente a 1260 dias, aparece no capítulo 11 de Apocalipse, no capítulo 12 e também no capítulo 13. É importante que a gente possa notar que esse tempo é um tempo exclusivo para as questões proféticas. E, a partir disso, podemos falar também sobre a cronologia. Neste capítulo aparece 3 períodos cronológicos de tempo. Então, o primeiro período que aparece no capítulo é concernente a Daniel capítulo 7. Então, eu coloquei aqui para você entender melhor. Então, você tem aí esse período e precisamos entender que esse período tem um tempo chamado supremacia papal e que começa a partir de 538. Em 538, o decreto de Justiniano, feito em 533, que fazia do Papa o chefe de todas as igrejas e o cabeça de toda a religião cristã, esse decreto ele vai entrar em vigor em 538, porque o imperador Justiniano consegue então derrubar os ostrogodos, vândalos e érulos, que eram as tribos bárbaros que não concordavam com esse decreto. Outro período, que também é apresentado aí na profecia, está em Daniel, capítulo 12, verso 11. Então você pode ver aí o período. Esse período, ele é de supremacia papal também, mas ele começa um pouco antes. Ele não começa com o decreto de Justiniano, mas ele começa em 508, quando Clovis, o rei dos francos, da dinastia merovígia, se converte ao cristianismo. E isso faz com que a tribo, que era a tribo bárbara franca, se torne católica e todos eles então passam a ter apenas um foco religioso. E o último período da cronologia, que é apresentado aí, está em Daniel, capítulo 12, versículo 12. E esse período é também iniciado com a conversão do rei Clovis, mas ele vai até o século XIX, assim ao desapontamento que aconteceu em 1843, no movimento milerita, no século XIX, que era aquele movimento que pregava a volta de Jesus para aquele tempo. Então, nós temos aí 3 datas importantes. E todas as 3 nos levam apenas a uma conclusão, que o século XIX
é, por assim dizer, o início do tempo do fim. Então, nós temos aí da virada do século XVIII para o século XIX, o início do tempo do fim, onde o saber se multiplicaria, começaria então a se multiplicar, as pessoas teriam curiosidades maiores sobre a palavra de Deus, sobre o livro de Daniel, e a partir de então as pessoas deveriam esperar. E nós estamos no século XXI, né? Mas precisamos entender que o tempo para Deus não é como para nós. Deus está na eternidade e nós estamos no tempo. Então há uma diferença. Mas a partir deste momento precisamos entender que todas as coisas começaram a se cumprir e todas as coisas começaram a se esclarecer. Por isso devemos estar atentos porque estamos realmente chegando ao fim do tempo do fim. Bem, queridos, existe aí uma coisa muito interessante que no versículo 12, Daniel recebe um consolo dizendo assim, bem-aventurado aqueles que chegam. Bem-aventurado aqueles que chegam nesse período profético. Bem-aventurado quer dizer feliz com a felicidade do céu, porque vai ver comprovado essas coisas maravilhosas acontecendo. Depois, aí no versículo 13, há uma palavra específica para Daniel. E diz assim, olha Daniel, você vai morrer. Você vai passar sobre você muito tempo ainda. Mas, no fim, você ressuscitará para receber a sua recompensa, para receber a vida eterna. Bem querido, bem querida, o mesmo consolo que Deus deu para Daniel, Ele dá para você. Talvez você não chegue até o fim do tempo do fim. Talvez você não consiga ver a volta de Jesus estando ainda vivo, no sentido humanamente falando. Mas se isso acontecer, Deus promete para você a ressurreição. Deus promete que vai levantar você para que você receba a sua recompensa, porque você é uma pessoa como Daniel, muito amado diante de Deus. Se você crê nisso, ore comigo e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, cremos que no fim Tu nos ressuscitará para a vida eterna. Por isso te pedimos a sua bênção e te pedimos a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.